A família é a instituição mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Apesar de ter sofrido modificações ao longo dos tempos, considerava o caráter de desenvolvimento afetivo e emocional do indivíduo. Desprendendo-se de fatores biológicos ligados apenas à reprodução, as histórias de vida compartilhadas dos indivíduos e as características próprias que cada família possui gerará a sensação de pertencimento àquele grupo e espaço. A família também modulará o comportamento do indivíduo de acordo com regras e convenções sociais específicas. A família é o espaço social onde gerações se defrontam mútua e diretamente, e onde os dois sexos definem suas diferenças e relações de poder. Ela é o local onde é possível gerar, estruturar e acompanhar as determinações sociais de idade e sexo. Podemos considerar que as duas funções primordiais da família são a econômica, no que vai se referir à mão de obra, e a ideológica, no que se refere à formação de valores. Para Mark Poster, a família é o lugar onde se forma a estrutura psíquica e onde a experiência se caracteriza, em primeiro lugar, por padrões emocionais. A família é o locus, o lugar social onde a estrutura psíquica é erguida de modo decisivo. Poster ainda vai apresentar 4 modelos de família: a família aristocrata, a família camponesa, a família proletária e a família burguesa. A família aristocrata é a família típica do século XVII. A riqueza era derivada de favores do monarca e controle da terra, que era considerada um patrimônio que deveria ser preservado, mas não investido. O nível de natalidade era alto e o índice de mortalidade infantil também era muito elevado. Viviam em castelo e as relações de parentesco eram ligadas à linhagem. O casamento era um ato político e tinha como finalidade a preservação das terras e propriedades da família. A riqueza era pautada nos favores ao monarca e no controle, conservação e não investimento da terra. O castelo abrigava, além da família, parentes, dependentes, criados e clientes. A privacidade não era respeitada, pois não haviam corredores e o trânsito de pessoas por todos os cômodos era grande. As condições sanitárias eram precárias. Além disso, as relações eram hierarquizadas e pautadas na tradição de que os homens se voltavam à guerra e as mulheres à organização da vida social no castelo. É muito importante considerar alguns pontos a mais. O trabalho era desvalorizado e o lazer cultivado. As mães não se preocupavam com os filhos como nos dias atuais. Eles eram amamentados por amas de leite e entregues aos cuidados dos criados e habitantes do castelo, podendo até ser enviadas a outras casas nobres para complementar a educação. Quando não obedeciam à hierarquia social, recebiam castigo físico. O sentimento ligado à rebeldia era a vergonha e não a culpa. As regras eram com agentes externos ao indivíduo. Os aristocratas praticavam sexo entre si e a criadagem, e isto não era um assunto privado ou secreto. Há registros de casos de mulheres aristocratas que se tornaram famosas por sua intensa vida sexual, sem que isso provocasse a perda de seus direitos ou da aceitação social. As prostitutas eram reconhecidas e não ordenadas. As brincadeiras sexuais das crianças eram aceitas e até estimuladas. A família camponesa também é típica dos séculos XVI e XVII. Nela, o índice de natalidade e mortalidade também eram muito altos. A aldeia regulava a vida cotidiana através dos costumes e da tradição. Os casamentos, assim como os enterros, davam origem a ritmos e rituais que envolviam a aldeia toda, ou pelo menos grande parte dela. O namoro era regido por um conjunto de procedimentos coletivos, pelos quais se providenciava a formação de pares considerados adequados. As crianças aprendiam a depender principalmente da comunidade, não dos pais, e desde pequenos participavam de toda a vida da aldeia. Já na infância, aprendiam a obedecer às normas sociais, inclusive com bastante frequência, às custas de punições físicas. A mãe não tinha controle exclusivo sobre a criação dos filhos, pois era ajudada por parentes, por moças mais novas e também por mulheres mais velhas que ensinavam e fiscalizavam as práticas relativas ao tratamento dos bebês. A mulher trabalhava no campo e, por esse motivo, não fazia do filho o centro da vida conjugal. A amamentação era realizada sem envolvimento emocional e havia pouca preocupação com os hábitos higiênicos e com as atividades sexuais das crianças.
Elas se familiarizavam desde cedo com os atos sexuais, pois dormiam pessoas em um mesmo quarto e até na mesma cama. Assim como entre a aristocracia, era comum a criança camponesa passar por um período de aprendizagem em casas de outras famílias. A família proletária é típica do século XIX, no início da industrialização. Todos os membros da família trabalhavam em jornadas que variavam de 14 a 17 horas. Crianças a partir dos 10 anos iam trabalhar nas fábricas. As condições sanitárias nos locais de trabalho eram precárias e isso favorecia o alto índice de mortalidade infantil. A manutenção dos laços comunitários como forma de resistir ao capitalismo se dava através do apoio mútuo e da dependência. Os pais não tinham tempo de se dedicar e fiscalizar a vida dos filhos, e as crianças então viviam em redes de relacionamentos com adultos, pois na maioria das vezes eram criadas por parentes, vizinhos ou mesmo soltas pelas ruas dos bairros. A vida sexual das crianças era ativa. Elas se masturbavam e era comum, as pessoas não se chocavam com isso. A família burguesa, também típica do século XIX, é nascida na Europa em meados do século XVIII, rompendo com os modelos familiares vigentes e criando padrões de relações familiares. Se tornou o modelo ideal de família. Falaremos um pouco mais sobre as características da família burguesa. Houve um fechamento da família em si mesma, ou seja, houve uma separação da vida pública e da privada, uma separação dos locais de trabalho e do ambiente familiar. O trabalho era o mundo dos negócios e império da razão, enquanto o lar passou a ser um local mais emocional, no qual a mulher passa a ter vida reclusa. Houveram as primeiras divisões sociais de trabalho, sendo a inicial o trabalho sexual. Essa divisão possibilitou no futuro, a divisão entre trabalho manual e intelectual, e isso foi determinante para a estrutura familiar nos moldes atuais. A família se organiza com base em uma estruturação monogâmica, sendo sua funcionalidade inicial passar a herança para os filhos legítimos do homem. Surgem-se os ideais de fidelidade, castidade e virgindade para a mulher, pois ela deveria exercer sua sexualidade unicamente no casamento. O casamento burguês passou a caracterizar-se por uma dissociação entre sexualidade e afetividade. A família era o recanto do afeto, mas não do prazer sexual. Este passou a ser buscado fora do lar pelos homens, em geral através da conquista de mulheres de classes inferiores. O marido passou a ser o provedor material da casa e a autoridade dominante, considerada racional e capaz de resolver quaisquer situações. Antes de tudo, deveria ser um homem livre e autônomo, conforme o ideal burguês. A mulher era tida como menos capaz e mais emotiva, além de totalmente dependente do marido. A idade pessoal da mulher era determinada pela posição que o marido ocupava no mundo extrafamiliar. Deveria, pois, agora obedecer e servir ao marido para que este obtivesse as melhores condições possíveis para lutar no mundo dos negócios. O sucesso do marido seria o seu também. Aí vem a culpabilidade pelo fracasso no que tange ao financeiro, à educação e à saúde do filho. Melhores condições higiênicas da casa e dos seus habitantes e consequente baixa no índice de mortalidade infantil é outro ponto a ser considerado. É possível perceber também um decréscimo na taxa de natalidade e a amamentação com higiene e o envolvimento emocional, considerando a abolição do enfaixamento do bebê e cuidado constante da mãe ao filho. Os hábitos alimentares começaram a ser regulados. E agora havia horror aos desejos carnais. A masturbação horrorizava os pais e provocava vigília constante. A repressão à masturbação contava com o apoio da opinião médica do século XIX, que a apontava como causadora das mais diversas doenças, desde acnes e tumores até a loucura. A primeira exigência que se fazia da criança era de que ela aprendesse a ter o controle sobre o seu próprio corpo. Essa era a aprendizagem básica que caracterizava o estágio anal das crianças burguesas do século passado. Ela deveria aprender a renunciar ao prazer corporal em troca do afeto dos pais. E também deveria ter controle do esfíncter. Tratando agora de mudanças contemporâneas com relação à tradicional família burguesa,
É importante considerar que todas essas características da família perduraram por muito tempo, apesar de hoje haverem algumas mudanças, como o ingresso da mulher na universidade e no mercado de trabalho, fazendo com que ela tenha uma jornada dupla, família e negócios, e a atenuação da interação dos filhos com a mãe, pela falta de tempo e divergências de prioridades nos momentos de lazer. Apesar dessas mudanças, é importante entender que os ideais da família burguesa existem porque foram entendidos como necessários para o sucesso do modo de produção econômico criado desde os burgos. Sem a família, a reprodução ideológica que permite ao indivíduo o conhecimento e a ideia de força de vontade necessária para crescer a economia perdem a força. Portanto, a economia depende da estabilidade oferecida pelos valores familiares que controlam e que fazem a manutenção do comportamento dos filhos, apesar deles poderem se opor. Se desde o seio familiar homens e mulheres não entendem a divisão sexual da vida, eles não serão capazes de se adequar à estrutura do mundo do trabalho, por exemplo. Além disso, é importante relatar que a estrutura da família muda com base nos meios de produção e na classe dominante que os determina. Assim, ela é o chão da economia, o que sustenta o sistema vigente pela reprodução ideológica de padrões pré-estabelecidos para dar estabilidade a quem está no poder. A alienação, dada a cristalização de ideologias, é tamanha que os valores que não fazem bem ao indivíduo são repassados por ele sem nenhum tipo de crítica.